Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Escobar Franelas, faço parte do coletivo Curta Suzano, que trabalha basicamente com mostra de filmes, mostra de produções audiovisuais, e estamos inaugurando uma nova faceta da nossa trupe, do nosso coletivo, que é apresentar esse curso de introdução à produção audiovisual online. Para não ficar muito extenso, não ficar muito cansativo, nós vamos dividir as nossas apresentações em 4 etapas. A primeira apresentação que nós vamos fazer vai ser contar um pouco da história das produções audiovisuais. É para nós refletirmos um pouco sobre o que é fazer audiovisual, o que é produzir essas imagens em movimento. É a partir daí, desse primeiro encontro, onde nós vamos apresentar alguns dos primeiros filmes que têm uma significação muito importante na história da cinematografia mundial, nós vamos ter um segundo encontro para falar de roteiro. Quando nós falamos de roteiro, a gente já pensa naquela coisa da escrita pronta, né? Do texto pronto para se fazer um comercial, para se fazer um vídeo institucional de alguma coisa, ou mesmo produzir um documentário ou um filme de ficção. Nosso terceiro encontro vai falar um pouco de pré-produção e produção audiovisual, né? O que a gente precisa, quais são as etapas que vêm antes de nós ligarmos o botão de on da câmera e do gravador para começarmos a produzir. E o quarto encontro, sim, nós vamos falar de edição, de finalização e até de formas de exibição do seu conteúdo, né? O material que você vai produzir, onde que você pretende apresentá-lo, né? É um filme para ser assistido em família? É um filme que você quer registrar simplesmente a memória de uma viagem, do aniversário do filho, alguma coisa assim? Ou então você está pensando realmente em produzir um filme com amigos, com familiares? E não importa o seu assunto, o importante é que ele tenha alguns critérios bem definidos de como que você vai fazer essa captação de imagem e depois a edição final, para que o filme seja legal, que você chegue no final e fale assim, produzi um negócio legal. A primeira vez que nós temos o registro de uma imagem em movimento na história é um filme de 1895 registrado pelos irmãos Lumière na França. O título do filme é A Chegada de um Trem na Estação. No mesmo ano, esses mesmos irmãos que tinham lá o cinematógrafo, né, o equipamento, eles também fizeram um trabalho, digamos, mais familiar, que é o Almoço de Bebê, né? Umas imagens bem familiares que hoje são tão comuns, né, mas que era uma revolução na época. Afinal de contas, primeira vez que nós tínhamos o registro de imagens em movimento. 7 anos depois, em 1902, ainda na França, um mágico, um ilusionista, trouxe para nós a primeira ideia de um filme de elaboração já baseada em roteiro, em uma ideia já pré-formatada. O filme é Viagem à Lua, né? E o realizador dele é o Georges Méliès. O detalhe importante é que esse filme ficou registrado para a história como a primeira obra cinematográfica, o primeiro filme que tem um viés de ficção científica, né? E o filme diz muito sobre essa questão mesmo da ilusão da viagem à Lua, né? Das possibilidades que depois acabaram por se concretizar, né? Mas naquele momento estava só no mundo da fantasia, mas foi otimamente resolvido ou realizado pelo Méliès. Em 1903, agora nos Estados Unidos, um cineasta chamado Edwin Porter realizou um filme muito interessante com alguns cortes. Viagem à Lua já trazia essa questão dos cortes, da edição, que criavam, vamos dizer assim, uma ambiência da narrativa, mas o Edwin Porter ele apresentou lá nos Estados Unidos um filme muito interessante chamado O Grande Roubo do Trem, né? E é um filme que precede os filmes de faroeste, os westerns, né? E assim, a sequência de imagens construiu uma narrativa já muito fluida. Uma coisa que chama muita atenção é que vocês
caso vocês assistam, vocês verão com muita clareza, é que apesar de já ter um certo rigor técnico na composição da narrativa, vocês vão ver que os atores, as atrizes, ainda atuavam de forma muito teatral, né? Os gestos muito sincronizados nas marcações daquilo que a gente hoje conhece como teatro e que já era a época, né? Mas é muito interessante, eu espero que vocês assistam, porque eles funcionam super bem, assim, no sentido de nós entendemos a evolução da narrativa no cinema. Em 1906, na Austrália, que é lançado aquele que é considerado o primeiro longa-metragem da história, né? O filme The History of the Kelly Gang, do cineasta Charles Tay. Uma coisa muito interessante, né, que a gente vê que aos poucos a coisa vai se espraiando, né, as produções vão se espraiando. Tanto é que em 1917, né, nós temos o registro daquela que é a primeira animação, no caso Quirino Cristiani, quem faz esse primeiro desenho animado da história, e aí vocês terão a oportunidade de ver através do link esse filme. Ele está no YouTube, muito fácil de assistir, é um filme bem curtinho, e eu acho que como registro histórico é importantíssimo nós assistirmos para ver o primeiro desenho animado da história, né? Em 1920 é lançado um filme que é muito significativo, talvez de todos esses que eu esteja citando aqui, seja o mais conhecido, ou pelo menos o mais estudado, o mais discutido, e ele é considerado o primeiro filme de terror da história, O Gabinete do Dr. Caligari. É um filme alemão, né, do Robert Wiene. Você assistindo esse filme, você vai ver o contraste dominante nos filmes que trazem essa carga do expressionismo, essa influência do expressionismo alemão nas suas obras. Em 1922 é lançado aquele que é considerado o primeiro documentário da história, Nanook, o Esquimó. Mas espera aí, primeiro documentário? Na verdade, se a gente for pensar o fazer cinematográfico, o primeiro registro, a chegada de um trem na estação, de certa forma já é um documentário. Mas uma coisa que nós precisamos refletir sempre é que quando as bases do cinema estavam sendo lançadas, ninguém estava refletindo, teorizando o que era documentário, o que era ficção, né? E aí, 1922, se nós formos pensar bem, já fazia aí 27 anos que tinha sido lançado o primeiro filme na história. De certa forma, a indústria já estava disseminada, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Mas aí, quando eu quero falar desse filme Nanook, o Esquimó, é no sentido de que é a primeira vez que é um registro no sentido de documentar realmente uma história. Agora, avançando um pouquinho mais, em 1927, com o filme O Cantor de Jazz, do americano Alan Crossan, nós temos, enfim, o primeiro filme em que a música foi captada e editada simultaneamente com as imagens. Então, quando ele foi editado, foi montado esse filme, né, e foi trazido para o público, então já não tinha mais orquestra, não tinha mais nenhum tipo de acompanhamento externo. Tudo isso já estava na fita que estava rolando e as pessoas assistindo nos seus respectivos cinemas. Em 1935 é lançado o primeiro filme colorido da história, né? Se nós pegarmos o que foi anunciado até agora, nós vamos ver que houve uma evolução lenta e demorada, né? As conquistas tecnológicas demoravam anos, os avanços eram muito sutis e implicavam uma certa demora para se chegar num outro patamar. O filme é Vaidade e Beleza, de Rouben Mamoulian, e ele foi lançado nos Estados Unidos, né? O filme ainda não é o colorido como nós entendemos hoje. Não trazia as cores originais das roupas e dos cenários e das situações em que estavam sendo vividas ali no enredo do filme.
Agora que a gente já viu essa pequena explanação, agora que nós já tivemos essa pequena introdução, eu pediria que vocês assistissem, se possível, todos esses filmes que nós deixamos os links aí, né? Ou pelo menos alguns, para nós termos muito clara essa ideia da evolução tecnológica do filme, mas principalmente, e aqui é a coisa que nos importa mais, é entender como que as narrativas foram avançando. Então, se você lá no primeiro momento você tem um filme que é sem cortes, que não tem áudio nenhum, que não é colorido e que pode, num primeiro momento, parecer um filme cansativo, né? E aí nós podemos depois notar as pequenas evoluções que foram sendo descritas através dos filmes que eu apresentei aqui. Você verá que a importância de se pensar que quando você estiver fazendo o seu filme, que tenha que obedecer determinados códigos de interpretação, códigos técnicos, para que a sua história seja legal de se assistir, né? Para que as pessoas assistam e gostem da história que está sendo apresentada ali, né? Se você conseguir entender essa proposta que estamos fazendo, com certeza ficará muito mais fácil de nós passarmos pelos outros 3 módulos e ao final você poder já produzir aí os seus pequenos ou grandes filmes, tá bom? Um beijo no coração, obrigado e até daqui a pouco. O filme é Vaidade e Beleza e é do áudio. Curso online, take 7.